Não, com certeza. Só a gente finalizando aqui, eu lembro que a gente estava conversando sobre a questão Uhum. dos impactos, né, da CBS e da IBS, que a gente estava em off aqui, e uma das coisas que a gente estava comentando era justamente como que a gente vai empurrar esse contribuinte para essa nova dinâmica, né? Porque a gente vende um sistema em que a tributação normalmente é indireta, principalmente os impostos sobre o consumo, e você tem ali uma perspectiva de que ele vai fazer ali ele vai receber ali o valor, ele vai cobrar aquilo ali no preço, no valor do produto dele, mas ele vai repassar para o próximo. E normalmente o que esse camarada fazia até muitas das vezes, até o planejamento ali incorreto ali, que ele, na prática, ele até deixava de recolher esse tributo para utilizar aquele valor do imposto ali até como fluxo de caixa de forma indevida em algumas vezes. E esse sistema nocivo aí, ele está chegando ao fim, porque daí você tem, dentro da nova proposta, tem o split payments, né? Que já vai preconizar ali o envio ali da parte do governo para ele de forma instantânea, né? Tanto é que é chamado de sistema de arrecadação instantânea. E vai para uma conta separada já Sim. imediatamente, né? E já faz a separação ali, porque agora é até um ponto importante, porque o IBS, se você olhar lá a configuração dele lá no 156, o 156A da Constituição Federal, ele traz lá de forma clara lá, é imposto compartilhado. Então a receita dele é compartilhada. E aí as premissas, né, da divisão ali, isso aí alterou um pouquinho só, né? Você pode olhar lá depois, lá na parte que trata da repartição das receitas tributárias, teve ali uma mudança ali nos critérios, mas não nos percentuais. Tá? Então isso é bem interessante a gente colocar isso aí. Porque antes você tinha lá o ICMS, você tinha lá os critérios lá de repartição, e agora com o IBS você tem outros critérios lá, mas os percentuais, aquilo que vai para o estado, aquilo que vai para o município e tal, isso não mudou. O que se mudou foi na prática ali os critérios, porque agora você tem uma parte lá que em função, por exemplo, de não só de critérios também de desenvolvimento social e econômico, mas você tem também agora critérios ambientais, socioambientais, e Perfeito. também tem a divisão linear lá, que você tem que fazer lá pelo número igual lá de municípios, né, em todo o país. Mas enfim, o ponto central aqui é o seguinte: quando você tem uma sistemática que você já tem o split payments, que vai fazer a cobrança e ali a arrecadação de forma instantânea, já a parte do governo já fica para ele. E na outra ponta, você também tem a questão da tomada de crédito, Do creditamento. do creditamento. Então, o que vai acontecer ali na prática? O contribuinte, principalmente aquele que vai querer se creditar, ele vai começar a prestar atenção em quem está gerando crédito para ele ou não. Perfeito. É, E isso aí afeta, vai afetar a forma das pessoas negociarem agora, sim, né? Essa é uma nova sistemática até de você analisar como posicionar a sua empresa, né? Porque hoje a empresa que está no Simples, ela pode fazer a opção, né, de recolher o IBS e o CBS de forma separada, ser um contribuinte, né? sim, ele tem que fazer inclusive agora em setembro. São duas opções, né? Setembro, acho que vão ter duas opções no ano de você se reenquadrar, né? Salvo engano. E talvez, estrategicamente, dentro do mercado, para sua empresa se permanecer competitiva, terá que ser uma medida a se tomar. Talvez tenha, tudo está em estudo ainda. Por isso que nós temos esse ano, que é um ano de fazer ensaios, né? Para entender como que isso vai impactar nos negócios da tua empresa. E não que a gente esteja aqui defendendo que por A ou por B, mas recentemente a gente teve o candidato, por exemplo, o Flávio, num encontro com empresários lá em São Paulo, e ele verbalizou lá que se caso ele fosse eleito, a primeira coisa que ele faria era a reforma da reforma. Agora, para vocês que é interessante, né? Primeiro que a gente teve uma reforma que foi picotada. A gente aprovou ela em 23, regulamentou agora em 26. Ela começa em 27 e vai até 33, né?
Até 33, isso mesmo. Eu acredito que já foi feito assim porque o próprio governo já entendeu que não podia fazer de uma vez. E talvez isso tenha sido positivo, tá? Porque permite ali fazer alguns Os ajustes ajustes, ali é. se forem necessários.